Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 326 União sem precedentes. Como devemos responder a Mad Blade? Gu Huai perguntou. Não responder à postagem significava que as Kickers United estava engolindo esse desaforo passivamente. Não importa o que, eles não poderiam recuar. Tudo bem, vou fazer isso sozinho. Ni Yan abriu os fóruns e preparou uma resposta para a postagem do Bloodlust Mad Blade. Tudo bem, Gu Huai concordou, para logo em seguida direcionar sua atenção para outro assunto de maior importância. Depois de matar alguns membros da Bloodlust Blades, os jogadores estavam retornando atrás de suas recompensas. Seguindo os critérios estabelecidos por Ni Yan, Gu Huai começou a distribuir as recompensas. Quando Ni Yan abriu os fóruns, os jogadores da Bloodlust Blades ainda estavam no meio da zombaria contra as Kickers United. Eles estavam claramente esperando atiçar seu inimigo a tomar uma ação precipitada. Na verdade, essa interferência não era necessária. Com Bloodlust Blades declarando guerra, as Kickers United naturalmente aceitaria o desafio. Ni Yan escreveu uma resposta ao post de Mad Blade. Azure Falling Sky, Unhindered, Radiant Sacred Flame, Victorious Return. As Kickers United nunca teve medo de ninguém. Esta não é uma exceção. Por que ter todo esse trabalho apenas para declarar guerra? Vamos varrer completamente a Cidade Glória e esmagar a Bloodlust Blades. Mad Hog respondeu. Os fóruns explodiram de animação. Muitos jogadores ficaram profundamente comovidos depois de ler a resposta. O Nirvana Flame era tão dominante quanto antes. Quando a resposta de Ni Yan foi compartilhada no bate-papo da guilda, os espíritos de luta dos jogadores das Kickers United foram acesos e eles fizeram barulho em apoio ao seu líder. Limpar completamente a Cidade da Glória. Esmagar a Bloodlust Blades. Foda-se aqueles cachorros bastardos da Bloodlust Blades. Abaixo da declaração de Ni Yan também tinha um número. Número de jogadores da Bloodlust Blades mortos, 1563. O aviso de recompensa das Kickers United foi colocado mais de uma hora depois que Bloodlust Blades liberou o seu. Então, sua contagem de morte ser menor não era nada estranho. No entanto, ela estava subindo a um ritmo assustador. Claro, o vencedor não seria decidido por quem matasse o maior número de jogadores, mas sim por quem teria os bolsos mais fundos para resistir até o fim. Ninguém sabia ao certo sobre a riqueza da Bloodlust Blades. As Kickers United só poderia combatê-los com todas as suas forças. Em apenas uma hora, Ni Yan já teve que pagar mais de 3.000 moedas de ouro. Sabendo que a guilda estava enfrentando uma crise financeira, os jogadores das Kickers United que foram emboscados e mortos se recusaram a aceitar qualquer forma de compensação. Neste momento, Paladin of the Eled apareceu no bate-papo da guilda. Estou procurando pessoas para formar um grupo de nível 40 para farmar ouro. Nós estamos indo para um mapa do nível 40, Planícies do Ouro Fluente. Grupo de produção de ouro. Era como se toda a guilda compartilhasse a mesma epifania. Formando um grupo de nível 35 para farmar ouro. Formando um grupo de nível 40 para farmar ouro. Tojerk, onde está você, meu filho? Apresse-se para a área de transferência de calor. Liu Shu, vamos nos reunir na entrada sul de calor. O bate-papo foi inundado com mensagens de jogadores que procuravam formar grupos para farmar ouro. Uma equipe após a outra partiu de calor e foram para mapas fáceis. Embora o ganho de experiência fosse ruim, os custos com consumíveis seriam mantidos no mínimo e a taxa de drop de dinheiro e itens seria decente. Todo drop que eles coletassem seria doado para a guilda. Como jogadores de elite, eles normalmente desdenhavam desse tipo de trabalho. No entanto, com a guilda enfrentando uma enorme crise, todos estavam tentando o seu melhor para participar. Ni Yan ficou profundamente comovido com as ações desses membros da guilda. Obrigado a todos, Ni Yan disse no bate-papo da guilda. Enquanto as Kickers United tivesse jogadores tão leais, ela nunca cairia. Chefe, você está nos tratando como estranhos. Somos família. Nós levantamos e caímos juntos. Quando a guilda está com problemas, é natural que todos compartilhem o fardo? Paladin of the Eled respondeu. Suas palavras foram rapidamente repetidas por outras pessoas no bate-papo. Eled está certo, chefe, não se preocupe. Com todos nós trabalhando juntos, Bloodlust Blade só pode fugir com o rabo entre as pernas. Vamos ver qual lado cai primeiro. Os pontos de transferência em calor brilhavam de forma cegante, com equipes de 20 jogadores em todas as partes. Todos eles estavam ardendo com determinação e não estavam nem um pouco desanimados. O resto de calor ficou surpreso com essa visão. O que as Kickers United está fazendo? Eu ouvi de um amigo que os jogadores das Kickers United estão formando grupos para farmar ouro para apoiar a guilda. Eles estão planejando ter esse conflito com Bloodlust Blades até o fim? Explicou um jogador admirado. Vendo o moral crescente destes jogadores, todos compartilhavam o mesmo pensamento. Não provocar as Kickers United. Com este tipo de união, seria estranho se eles não alcançassem a vitória. 60.000 jogadores em mapas de nível 40 podem farmar cerca de 30.000 moedas de ouro por dia. Isso era puramente do dinheiro que dropava. Se adicionar o valor do equipamento, o número poderia até dobrar ou triplicar. Contudo, se um problema inesperado ocorresse, o lucro seria um pouco menor. Um grupo atrás do outro partiu de calor.
De volta à sede da guilda Bloodlust Blades na Fortaleza Rio Vermelho, Bloodlust Mad Blade estava monitorando a situação em Calore. Seu olhar estava um pouco distraído. Não esperava que os jogadores das Kickers United tomassem tal ação. Se perguntou se seus jogadores fariam o mesmo quando confrontados com uma situação semelhante. Mas a resposta foi um grande não. Se pedisse aos seus jogadores para se sacrificarem pela guilda, já seria um milagre se não se revoltassem. Quando Mad Blade olhou para o vídeo dos jogadores das Kickers United saindo de Calore, ele os viu cheios de espírito de luta. Cada um deles carregando a determinação de lutar até o fim sangrento. Como o Nirvana Flame fazia isso? Mesmo que o Kickers United tivesse apenas 60.000 jogadores, Mad Blade se tornou dolorosamente consciente de sua força. Esse tipo de poder não vem de números, mas de uma união inabalável. Sem contar a Kickers United, em que outra guilda isso poderia ser encontrado? Talvez nem mesmo a Angel Corps no Império Satrim conseguisse isso. Mad Blade não precisou se preocupar com ouro graças ao grupo financeiro Century. No entanto, se todos os 60.000 jogadores das Kickers United continuassem a farmar ouro assim, seria realmente difícil dizer quem sairia vitorioso. Mad Blade tinha uma vaga sensação de que Bloodlust Blades não conseguiria engolir as Kickers United. Entretanto, ainda tinha dois aliados. Se o pior acontecesse, poderia pedir o apoio da Divine Protectors e Alliance of Mages. Uma pontinha de medo surgiu no coração de Mad Blade. Uma guilda como as Kickers United era simplesmente muito perigosa. Com esse tipo de união, eles poderiam limpar tudo em seu caminho. Eles compartilhavam uma estranha semelhança com a guilda Dark Hero durante o seu auge. A guilda Dark Hero havia caído, sua glória não existia mais. No entanto, a atual As Kickers United era como uma guilda Dark Hero renascida. Se a As Kickers United tivesse permissão para crescer, não restaria lugar para Bloodlust Blades no Império Viridiano. Não importa o método ou o preço, As Kickers United tinha que ser eliminada. Mad Blade então começou a trabalhar. Mas por enquanto, era difícil determinar quem ficaria no topo nessa guerra. Ni Yan começou a fazer alguns preparativos. Faria alguns ajustes em suas empresas lucrativas e aumentaria o aluguel de suas lojas. Recentemente, os negócios estavam crescendo. Eles haviam lucrado muito, então era natural que compartilhassem parte da boa sorte. Ni Yan aumentando o aluguel de suas lojas definitivamente iria perturbar alguns comerciantes. No entanto, não havia nada que pudessem fazer. Calore e Nizold eram o seu domínio. Ele simplesmente possuía muitas propriedades, para não mencionar que todas elas estavam em locais imobiliários privilegiados. Tinha total domínio do mercado. Se ele escolhesse retomar a propriedade das lojas dos comerciantes, suas perdas seriam ainda maiores. Por uma questão de ganhar dinheiro, não tiveram escolha a não ser aceitar o seu pedido. Ni Yan conversou com Yao Yao por um tempo. Ela ainda tinha que fazer a segunda parte da bênção de Karse. O início da missão não foi difícil, apenas um pouco tedioso. Os dois se separaram e ele foi estocar alguns consumíveis básicos. Depois de checar as informações de seu personagem, notou que suas bandagens de combate intermediário estava a apenas alguns pontos de distância de subir de nível, por isso foi comprar alguns tecidos de seda. Ni Yan estava muito mais contido quando comprou itens, ao contrário de antes, onde praticamente esvaziaria uma casa de leilão por algo que ele precisava. No momento, simplesmente tinha despesas demais e pouco ouro. Ni Yan mandou uma mensagem para Tang Yao: quer me ajudar a fazer uma missão? Claro, onde você está? Estou esperando na área de transferência de Calore. Tang Yao rapidamente se encontrou com Ni Yan. Que tipo de missão iremos fazer? Perguntou Tang Yao, curioso. Ni Yan olhou para a fada arcana flutuando ao lado de Tang Yao e perguntou: sua fada arcana está no nível 4, certo? Não, ainda está longe. Nível 4 é muito difícil de alcançar. Estimo que demore pelo menos mais um mês, respondeu Tang Yao. Nesse caso, será um pouco difícil, mas ainda possível. É uma missão bem simples e não leva muito tempo. Me siga. Estamos nos teletransportando para a Vila Soyo. Esse é um mapa de nível 60. Tang Yao exclamou surpreso. Ni Yan enlouqueceu, porque eles estavam indo para tal lugar para fazer uma missão. Vai ficar tudo bem. Apenas me acompanhe. Eu investiguei e descobri algumas coisas boas nesse mapa. Vai ser uma viagem rápida. Ni Yan o tranquilizou antes de começar a andar em direção ao ponto de transferência. Tang Yao rapidamente seguiu atrás dele. Desde o início do jogo até agora, Ni Yan já havia mentido para ele. Se seu irmão disse que estava tudo bem, então estava tudo bem. Este era o tipo de fé inabalável que vinha do vínculo entre eles. Ni Yan provou uma e outra vez que ele era confiável. Então Tang Yao não tinha motivos para duvidar dele. Quando os dois entraram no ponto de transferência, se teleportaram com um flash brilhante de luz, aparecendo em uma vila deserta com apenas alguns edifícios espalhados aqui e ali. Rajadas de vento sopravam e toda a vila estava envolta em grãos de areia amarela. Vamos, Ni Yan disse enquanto caminhava em direção a um edifício bastante atraente. Era uma casa de barro levemente degradada que havia sido seriamente danificada pelo clima local. Parecia à beira do colapso.